Hi guys, good afternoon. Hoje eu vou explicar para vocês o roteiro da segunda aula, ok? Nós vamos ver o ABC, o Simple Present e Simple Past, ok? O que acontece? The ABC, nós vamos ter aqui letter, a primeira coluna, e sound, a segunda coluna com o som das palavras, que nem a letter é a letra que a gente já conhece, que é o A, B, C e assim por diante. Agora o som seria o E e assim por diante. Então, o que nós vamos repetir? O som da segunda coluna. Eu nem vou ficar explicando muito para vocês, depois vocês dão uma olhada, né, nos arquivos que eu irei enviar para vocês. Daí, se vocês tiverem um tempinho maior, vocês leem, ok? Letter significa letra ou carta, sound, o som. Então, let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Daí depois eu vou passar um exercício para vocês. For example, how do you spell your name? Como você soletra o seu nome? I spell my name. For example, in my case, no meu caso, E-R, né? Tipo, eu pego aqui o I, R, o I, oops, I, sorry, let me, I, E-R, I, K, and A. I think so, ok? Que é a soletração do meu nome. Again, novamente. Se eu faço essa pergunta, vou até colocar aqui embaixo. Por exemplo, se eu faço a pergunta assim: How do you spell your name? Aí a resposta ficará assim, como é pergunta com you, resposta com I. Se vocês perceberem, how não vem na resposta, nem o do, nem o you. Quer dizer, o you eu troco por I, daí vem o spell, I spell, eu troco your por my name, e daí eu soletro meu nome, I spell my name, e vou lá, né? Som do E é som de I, então vai ser I. Wait a minute. E, R, I. Wait a minute, one for bells, né? Para o sino, né? Então vai ficar E, R, I, K, and A. I think so. Now it's ready. Agora acho que tá pronto. Então, basicamente, vou perguntar para soletrar o nome. How do you spell your name? Como que eu soletro seu nome? I spell my name, eu soletro meu nome. I, R, I, K, A. I'm confused, estou um pouco confusa, né? But it's this. Ok? Well, we have here simple present, presente simples. Então, notem que os auxiliares do e does só estarão presentes nas perguntas, respostas curtas e nas negativas, ok? Caso contrário, não haverá auxiliares, que foi o que nós estudamos esses dias. Se vocês perceberem aqui, eu tenho uma tabelinha, auxiliares, afirmativa e interrogativa, do e does, negativa, don't, doesn't, e entre parênteses aqui tenho do not, does not. Para quais pessoas que eu irei utilizar? Vou pontuar aqui, que nem o do. Vou utilizar para... Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Vou utilizar para I, you, we, they. Does, que é esse aqui de baixo. Does not, doesn't, né? Eu vou utilizar para he. Wait a minute. Oh my goodness. Today is terrible. Hoje está terrível. Para he, she, it.
Just only, apenas isso. Aí eu tenho aqui, lembra-se que nas frases afirmativas para he, she, it, os verbos irão modificar. Por exemplo, eu tenho aqui a primeira coluna, essa daqui onde eu pontuei, eu tenho verbos, forma base, infinitivo, base form, que é o geralzão. E verbos para he, she, it nas frases afirmativas que eu vou modificar. Que não, eu não posso chegar e falar he study English. Eu tenho que falar he studies English. Ele estuda inglês. Não quer dizer que é plural. É apenas uma regra que eu uso para he, she, it, os verbos modificam. E no final, translate a tradução aqui, ok? Deixa eu ver se... Not so bad. Tá estranho hoje. Wait a minute, guys. Ok, guys. I come back. Voltei. Então, nós temos aqui, for example, study, studies. Like, likes. Drink, drinks. Eat, eats. Take a shower, takes a shower. Aqui em cima. Have, has. Have breakfast, has breakfast. Have lunch, has lunch. Aqui embaixo. Has lunch. Have dinner, has dinner. Play, plays. Aí o que acontece? Nós temos aqui os exemplos. Que nem aqui, example 1. Do you study English today? Yes, I do. Yes, I study English today. No, I don't. I don't study English today. Então, o que acontece? O primeiro aqui é uma pergunta. Quando é pergunta, o auxiliar, o do, vem lá no começo para indicar que é uma pergunta e para indicar que é simple present. Uma coisa que eu costumo falar para todos os alunos é que na própria pergunta está a resposta. Toda vez que for pergunta com you, ou a resposta vai ser com I ou com I. No caso aqui, eu já até coloquei I para todos, que é como se eu estivesse perguntando para você. Short answer, resposta curta, sempre vai ser a pessoa e o auxiliar. No caso aqui, essa primeira, first, yes, I do. Então, eu tenho a pessoa e o auxiliar. Eu não poderia colocar, por exemplo, do I, do you, porque ainda seria uma pergunta. Então, eu vou ter que inverter, vamos supor you e o do, e eu vou trocar o you pelo I, então vai ficar I do. Aí, nessa segunda resposta aqui afirmativa, se vocês perceberem, se eu tirar esse do aqui, vamos supor, eu tiro esse do aqui, eu tenho uma afirmativa, you study English today, você estuda inglês hoje, mas como eu quero uma pergunta, então eu vou colocar o do you study English today. Aqui, na resposta, como a pergunta com you, resposta com I, então vai ficar I study English today. Se vocês perceberem, eu não modifiquei verbo nenhum. Lembrando que as estruturas para responder frases afirmativas e negativas, na frase afirmativa, vamos focar primeiro, vai ser sempre assim, a pessoa, o verbo e o restante da frase, só, ok? Aqui na negativa, eu tenho a pessoa e o auxiliar na negativa, vai ficar no, I don't. A negativa completa, no, I don't study English today. Se vocês perceberem, entre a pessoa e o verbo, aqui, eu coloquei o don't. Porque ele entra para duas formas. Se eu apagar esse do aqui, esse no aqui, eu tenho ainda uma frase na negativa porque eu sei que tem o don't ali. O don't ele vem para dizer que a frase está no simple present, presente simples, e que ela é negativa, ok? Então, no, I don't study English today. Depois eu vou tentar gravar uma aula, mas assim, explicada só no inglês, ok? Deixar o português um pouquinho de lado. Wait a minute, guys. So, número 2. Eu tenho aqui, do they study English today? Se vocês perceberem, é quase a mesma pergunta. A única diferença é que eu tenho they aqui no meio, que é eles, ok? Wait a minute. Oh my goodness. Today is the day. Hoje é o dia. Ok, esse daqui, they. They study English today. Se vocês perceberem que eles estão falando assim, eles estudam inglês hoje. Resposta curtas, aqui dá para perceber melhor, porque eu tenho esse do e esse they aqui no começo. Então, se eu inverter,
Virou resposta. They do. Long answer. They study English today. Se vocês perceberem, se eu apagar isso daqui, esse do, eu ainda sei que eu ainda sei não. Isso daqui vai virar uma frase afirmativa. They study English today. Então, quando eu quero falar uma frase, vai ser apenas a pessoa, o verbo e o restante da frase. Tempos em inglês vamos jogar lá no final, que nem today e assim por diante. Neste caso, do simple present, ok? Que depois nós vamos mudar algumas coisas. Aqui eu tenho does she study English today? Ela estuda inglês hoje. Se vocês perceberem, eu já mudei. Não tenho do, tenho does, que é para he, she, it. Aqui, does she? A pergunta. Eu vou inverter, vai ficar a resposta. She does. Na resposta completa, eu vou pegar lá nessa coluna aqui de verbos, né? Vou ver lá como que vai ficar o study na segunda coluna e vou colocar aqui, que está até em negrito. She studies English today. Ou seja, sempre lembrando disso. Nas frases afirmativas, o verbo modifica. E daí aqui eu tenho a negativa. She doesn't. Ela não estuda. É uma short answer, resposta curta. Long answer. No, she doesn't study English today. Ela não estuda inglês hoje. Aí eu tenho observação aqui. Ah, e outra coisa. Entre a pessoa e o verbo, nessa frase aqui, eu vou colocar o doesn't. Não é necessário conjugar o verbo nas frases negativas do simple present para he, she, it. Porque o que acontece? O doesn't, ele já entra para essa função, para dizer que a frase está na negativa e que é simple present. Então, não há necessidade de eu conjugar o verbo aqui. Oh, I speak too much. Falei demais. E aqui, para a gente finalizar essa parte do simple present, eu tenho uma observação nas frases afirmativas. Sorry, guys. Nas frases afirmativas, para he, she, it, os verbos modificam, acrescentando o s, es e es. Ok? One more time, mais uma vez, to finish. Do you study English today? Yes, I do. Yes, I study English today. No, I don't. No, I don't study English today. Does they study... No, I'm sorry. Do they study English today? Yes, they do. Yes, they study English today. No, they don't. No, they don't study English today. Does she study English today? Yes, she does. Yes, she studies English today. No, she doesn't. No, she doesn't study English today. Ok? Isso é mais uma estrutura para a gente aprender a se comunicar em inglês, ok? Então, vocês podem abranger o vocabulário de vocês e acrescentando para a gente ir praticando o inglês, ok? Bye and see you next class very soon, ok? Bye bye!